Liturgia do dia 15 de fevereiro de 2022, terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Tiago. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco Ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo o dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 93. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei, a quem ensinais vossa lei, a quem ensinais vossa lei. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia, para dar-lhe um alívio na angústia. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei, a quem ensinais vossa lei, a quem ensinais vossa lei. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei, a quem ensinais vossa lei, a quem ensinais vossa lei. Quando eu penso estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei, a quem ensinais vossa lei, a quem ensinais vossa lei. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido
de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A provação não é mais do que isso mesmo, provação, mas pode tornar-se tentação quando nos leva a inclinar-nos para o mal. Pode-se então concluir que se a provação vem de Deus, também a tentação vem dele? Não, porque esse pensamento leva ao fatalismo, contrário à fé judaica e à fé cristã. A própria natureza de Deus exclui esse modo de pensar, porque Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém. A origem das nossas tentações está na concupiscência que nos leva ao pecado. Por sua vez, o pecado leva-nos à morte, não tanto física, mas espiritual. Ora, Deus é o Pai das luzes, isto é, o transcendente, que está acima de tudo, também dos astros, e que por isso não está sujeito às mudanças que neles observamos. O versículo 18 alude ao nosso nascimento, que está na origem do ser cristão, e que é possível, não com o nosso esforço, mas por dom de Deus, graças à palavra da verdade, isto é, ao Evangelho. Os que renascem pelo batismo são primícias da nova humanidade, porque aos cristãos há de seguir-se a colheita para Deus de todos os povos, de toda a humanidade. No Evangelho, vemos a continuação da seção dos pães, e agora mais concretamente no contexto da reação dos discípulos à revelação cristológica. Jesus pergunta aos discípulos: tendes o vosso coração endurecido? O tema do coração endurecido, tão dramático e complexo nos profetas e de modo geral no Antigo Testamento, aparece nos Evangelhos a propósito da compreensão e da aceitação do mistério do reino proposto em parábolas. O reino era a novidade com que Deus surpreendia a todos. Só os corações simples, abertos e disponíveis o podiam acolher. Por isso, era necessário não se deixar contaminar com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, isto é, com o orgulho e com a soberba dos fariseus e de Herodes. Os fariseus provavelmente esperavam um Messias triunfador, que com prodígios grandiosos submetesse o mundo ao poder de Israel. Mas não era essa a lógica de Jesus. A salvação que nos oferece será realizada na partilha
que multiplica o pão, e na carne mastigada, que se torna fonte de vida eterna, isto é, na sua passagem pela morte. Será também esse o caminho dos discípulos e da Igreja, e aos que quiserem ser fiéis aos ensinamentos e ao exemplo de Jesus. Hoje a Igreja faz memória a São Cláudio de La Colombière. Nasceu na França no ano de 1641. Em 1659, ingressou na Companhia de Jesus. Ordenado sacerdote em 1669, ensinou retórica e dedicou-se ao ministério da pregação. Prestou auxílio eficaz a Santa Margarida Maria Alacoque na difusão do culto ao Sagrado Coração de Jesus. Enviado para Londres como pregador da Condessa de York, sofreu calúnias, o cárcere e o exílio. Morreu em 1682, na cidade de Paraí, em França, onde se pode venerar o seu túmulo. Foi canonizado por João Paulo II em 1992. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Cláudio de La Colombière e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Cláudio de La Colombière anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.